Era uma vez, em um mundo de cifras e superficialidade, um homem chamado Arthur Valadares. Ele era um magnata, dono de um império tecnológico, mas sentia-se um vazio ambulante, cansado de ser visto apenas como uma carteira recheada. Para escapar dos olhares interesseiros e da vida de ostentação, Arthur decidiu sumir do mapa, reinventando-se em uma pequena e pacata localidade, fingindo ser um sujeito comum. Foi lá que ele cruzou o caminho de Isadora Campos, uma mulher que valorizava a autenticidade acima de tudo. Contudo, Arthur manteve sua verdadeira identidade em segredo, e quando a farsa desmoronou, ele perdeu tudo, exceto a amargura que ficou. Esta é a jornada de um homem que ocultou sua essência e, no processo, quase se perdeu por completo. A garoa persistia, teimosa, daquelas que não encharcam o corpo, mas parecem penetrar a alma. Arthur, sentado em um banco de praça úmido, apertava em suas mãos uma carta amassada, jamais entregue. Os dedos tremiam, o olhar distante. Do outro lado da rua, Isadora o fitou uma última vez. Sem palavras, sem promessas, apenas virou as costas e se foi. Ela sabia, alguém havia revelado, alguém expôs toda a verdade. Aquela verdade que ele tanto temeu confessar. O som dos passos dela na calçada molhada ecoava como um veredito final. Ele não gritou, não correu atrás, não implorou para ela ficar. Porque, no fundo, Arthur sabia que merecia aquele silêncio cortante. A carta em suas mãos, escrita com tanta dedicação, agora parecia um escárnio. Letras elaboradas demais para uma história erguida sobre falsidades. Arthur Valadares, criado entre arranha-céus e luxo, estava ali diluído na paisagem, não por ter perdido sua fortuna, mas por sentir pela primeira vez o peso avassalador de ter vivido uma farsa. E no meio da névoa fina, uma pergunta cruel lhe perfurava o peito. E se ela tivesse ficado? Se eu tivesse encontrado a coragem para ser honesto? Mas naquele instante era tarde demais para arrependimentos. Arthur Valadares jamais conheceu dificuldades financeiras. Filho único de um casal obcecado por status e projeção, ele cresceu em meio a eventos sociais, instituições de ensino renomadas e residências que rivalizavam com hotéis de luxo. Aos 11 anos, dominava a arte do nó Windsor. Aos 15, recebia treinamentos de gurus corporativos. Aos 25, já estava no comando da Valadares Tech, uma corporação bilionária. Contudo, nem os aplausos, as festas extravagantes ou os brindes com champanhe preenchiam o vazio de uma solidão profunda. Para a maioria, Arthur era um ideal inatingível. Para ele, a própria existência se resumia a um ciclo exaustivo: acordar, sorrir em compromissos sociais, simular interesse, selar acordos e repetir. A solidão não vinha da ausência de pessoas, mas da falta de uma conexão genuína. Cada relacionamento, cada suposta amizade era acompanhada por uma pergunta silenciosa: eles me querem? Ou o que eu posso oferecer? Após um escândalo midiático envolvendo uma ex-namorada que vazou mensagens íntimas, Arthur decidiu desaparecer. Sem avisos, sem despedidas. Apenas pegou um carro antigo da vasta coleção de seu pai, trocou de nome e rumou para um vilarejo esquecido no mapa, distante de holofotes e interesses escusos, chamado Vila da Mata. Lá, ele se apresentou como Arthur Menezes. Contou que precisava recomeçar. Arranjou um emprego simples como auxiliar de cozinha em uma charmosa pousada familiar e alugou um minúsculo quarto acima de um empório. Naquele lugar, ninguém fazia ideia de quem ele realmente era. Isso, pela primeira vez, parecia a verdadeira liberdade. Longe de números, câmeras e elogios forçados, ele se viu cercado por gente de verdade. Pessoas com histórias marcadas, cicatrizes visíveis, sonhos modestos, mas intensos. E foi ali, entre pratos a serem lavados e cafés servidos no balcão, que ele conheceu Isadora.
Uma mulher que olhava nos olhos, que ria sem se preocupar com o volume, que não buscava impressionar ninguém e que, sem saber, estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Isadora Campos não era de sorrisos fáceis, não por orgulho nem por frieza, mas por puro cansaço. Criada por uma mãe que trabalhou incansavelmente como diarista por quase 30 anos em casas onde era praticamente invisível, Isadora aprendeu desde cedo a decifrar as pessoas pelos gestos, não pelas palavras. Ela sabia distinguir a gentileza genuína do charme ensaiado. Sabia, principalmente, quando alguém estava escondendo algo. Na pousada onde trabalhava, ela fazia de tudo um pouco. Cuidava da recepção, auxiliava na cozinha, acompanhava hóspedes idosos até seus aposentos. E após o expediente, corria para casa a fim de cuidar de sua mãe, Dona Beatriz, que enfrentava um tratamento extenuante para uma doença crônica. Foi nesse cenário de rotina exaustiva e afeto silencioso que Arthur surgiu. Camisa gasta, jeito retraído, olhar um tanto perdido. Ele disse que vinha de uma metrópole, que desejava recomeçar após um revés financeiro. Não entrou em detalhes. E Isadora, que sempre esperava o pior, surpreendeu-se ao não notar arrogância ou pose, apenas um cansaço que se assemelhava ao dela. Nos primeiros dias, mal trocaram palavras. Ele limpava o chão da cozinha com afinco e raramente elevava a voz. Mas havia algo em seu silêncio que a atraía. Ele ouvia com atenção, observava com curiosidade e sorria pouco, mas com uma sinceridade tocante. As conversas começaram com comentários sobre o clima. Depois, evoluíram para piadas tímidas durante o almoço. E quando Isadora levou um livro para ler no turno da noite, O Lado Bom da Vida, de Matthew Quick, Arthur comentou que também apreciava histórias sobre recomeços. Naquela noite, ela lhe ofereceu uma xícara de chá. Falaram sobre filmes antigos, arrependimentos bobos da adolescência e o medo de não encontrar um propósito na vida. Para Isadora, aquele momento foi singular. Alguém finalmente a ouvia, sem pressa, sem pressões. Para Arthur, foi ainda mais significativo. Alguém enxergava sua alma e não seu sobrenome. Mas essa conexão veio com um preço. A cada dia que se aproximava de Isadora, Arthur carregava um fardo mais pesado, o da mentira. Ele sabia que a verdade viria como um terremoto, e ela já havia deixado claro, em um desabafo qualquer, que mentiras a faziam fugir sem olhar para trás. Meu ex dizia que era alguém, não era. E não me doeu só ser traída. Me doeu perceber que nunca conheci quem estava ao meu lado. Essas palavras ecoavam na mente de Arthur todas as noites, como um alerta doloroso, mas o medo de perdê-la o impedia de ser franco. E quanto mais o laço se fortalecia, mais distante parecia a chance de revelar a verdade sem destruir tudo. Ele inventou um passado. Disse que havia sido dono de uma pequena empresa que faliu e que agora buscava reconstruir sua vida. Não era uma mentira completa, mas era uma meia-verdade que para Isadora era o suficiente. E bastava porque ela não buscava dinheiro, fama ou influência. Ela procurava alguém que permanecesse, que não usasse máscaras, que tivesse a coragem de ser imperfeito de verdade. O que Arthur mais queria era ser amado por quem ele era, mas para isso escolheu ser alguém que não era. E no fundo, sabia que essa equação não se sustentaria por muito tempo. Era fim de tarde quando tudo desabou. O céu, até então límpido, começava a ser encoberto por nuvens carregadas. Isadora servia café a um casal de hóspedes quando a porta da pousada se abriu com um estrondo. Um homem alto, de blazer moderno, tênis de grife e um sorriso ostensivo, adentrou o local como se fosse o proprietário. "Rafa!" A voz dele explodiu sem qualquer filtro. "Arthur Valadares, que diabos você está fazendo aqui, cara?" Isadora parou de servir. O casal de hóspedes emudeceu. Arthur, que estava atrás do balcão ajudando com os pratos, congelou. "Desculpe, senhor. O senhor deve estar confundindo."
Isadora tentou intervir, mas o homem riu alto. Confundindo, eu fui padrinho dele no casamento do irmão, disse ele, apontando para Arthur. Aposto que ele não te contou que tem uma cobertura na Vila Olímpia, nem que a empresa dele está no top 10 da Forbes. O mundo parou. Arthur soltou lentamente o pano de prato que segurava. Não conseguiu proferir uma palavra. Os olhos de Isadora o procuraram, exigindo uma explicação silenciosa. Mas o silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra seria capaz. Gabriel Tavares, o homem que acabara de entrar, era um velho conhecido da infância de Arthur. Um daqueles amigos que nunca sabiam a hora de parar. E naquele momento ele causou o estrago que Arthur temia há meses. Pô, achei que você estava viajando para fazer aquele projeto social maluco que queria, mas se meteu num reality show de invisibilidade, foi? Isadora estava imóvel, segurava a bandeja com uma mão firme, mas o olhar estava em frangalhos. Arthur tentou falar, deu um passo à frente. Isadora, deixa eu explicar. Explicar o quê? A voz dela cortou o ar, gélida. Que tudo isso foi uma mentira, que você nunca precisou daqui, que me olhava nos olhos todos os dias, fingindo ser alguém. Os hóspedes começaram a se retirar discretamente. Gabriel percebeu o clima e finalmente se foi, com um aceno constrangido. Isadora pousou a bandeja no balcão e respirou fundo. Você sabia da minha história, sabia do que eu passei, e mesmo assim me enganou. Por quê? Porque eu tive medo, ele disse quase num sussurro. Medo de que, se você soubesse quem eu era, nunca me enxergaria de verdade. Mas você nunca me deu essa chance. Aquela noite foi o começo do fim. Isadora não retornou ao trabalho no dia seguinte, nem no outro. A pousada ficou mais silenciosa. A cidade, que antes parecia acolhedora, agora o encarava com desconfiança. Arthur sentia os olhares perfurarem sua pele. Não de curiosidade, mas de decepção. Dona Olívia, que sempre lhe oferecia doces ao fim do expediente, agora fechava a porta quando ele se aproximava. Seu Benedito, do Empório, que antes puxava conversa sobre futebol, passou a fingir que não o via. A mentira que Arthur pensou controlar agora o dominava por completo. Ele escreveu bilhetes para Isadora, mandou mensagens. Passou horas em frente ao apartamento onde ela morava com a mãe. Nada. O portão não se abria. A janela não acendia. No terceiro dia, ele colheu flores silvestres, do tipo que ela uma vez disse que remetiam à sua infância no interior, e deixou um buquê na porta. Na manhã seguinte, as flores estavam no lixo, murchas, sujas de barro. Uma semana depois, recebeu uma mensagem curta de um número desconhecido. Você feriu alguém que nunca te pediu nada, apenas a verdade. Não volte aqui se for para fingir novamente. Beatriz era a mãe de Isadora. Aquilo o devastou. Arthur parou de tentar, parou de escrever, parou de buscar desculpas e, mais profundamente, parou de se esconder de si mesmo. Voltou para o quarto da pousada, onde ainda estava hospedado. Tirou do armário sua velha maleta de couro, a mesma que não usava desde que chegara à Vila da Mata, e viu ali, entre papéis esquecidos, a primeira anotação que fez quando decidiu desaparecer. Quero ser visto, não reconhecido. Mas, ao ocultar sua origem, ele também escondeu sua verdade. Por medo de ser amado pelo que possuía, destruiu a única chance de ser amado pelo que era. Naquela noite, pela primeira vez desde que partiu da cidade grande, Arthur chorou. Sem vergonha, sem contenção. Apenas permitiu-se sentir, e naquele fundo do poço, entre solidão, arrependimento e vergonha, algo dentro dele começou a se mover. Não era o desejo de reconquistar, era o desejo de se reconstruir. Você já sentiu medo de revelar quem realmente é, por receio de que isso afaste alguém? Já sentiu que, ao ocultar sua verdade, acabou perdendo justamente o que mais desejava proteger? Se alguma vez você vivenciou algo parecido, ou conhece alguém que viveu, escreva nos comentários um simples sim.
Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos. Arthur retornou à metrópole no mesmo carro antigo com que chegou à Vila da Mata. Não sabia se voltava para casa ou apenas fugia do que havia desfeito. Seu apartamento, com vista para a ponte estaiada, estava exatamente como deixara. Frio, silencioso, repleto de obras de arte caras e janelas que mostravam apenas a distância. Nos primeiros dias, não falou com ninguém. Ignorou ligações da empresa, mensagens de Gabriel, convites para eventos. Apenas ouvia o silêncio. E nesse silêncio, o rosto de Isadora surgia constantemente, não como uma lembrança romântica, mas como um espelho doloroso do que ele tinha arruinado. Ele leu e releu a mensagem da mãe dela dezenas de vezes. Não volte se for para fingir de novo. A frase se tornou uma espécie de mantra amargo. Num fim de semana chuvoso, Arthur abriu a antiga caixa de correspondências acumuladas. No meio de convites, papéis de investimentos e brindes de marcas, encontrou um envelope simples, sem remetente. Dentro, uma fotografia. Era Isadora, sentada em um banco da praça da cidade, ao lado da mãe. Nenhuma das duas sorria. Mas havia uma serenidade peculiar no olhar delas. No verso da foto, uma frase escrita à mão. Estamos nos curando. Era pouco, mas era algo. Ele não sabia se aquilo era um adeus, uma trégua ou apenas um lembrete. Mas aquelas 3 palavras rasgaram a barreira que ele havia construído sobre os próprios sentimentos. Naquela noite, Arthur tirou um caderno antigo da gaveta, o mesmo que usava para escrever quando chegou à pousada, e folheou as páginas. Em uma delas, leu algo que anotara no primeiro dia. Se eu tiver coragem de ser invisível, talvez alguém veja quem eu sou de verdade. Ele sorriu com amargura. Na página seguinte, escreveu pela primeira vez em semanas. Isadora, eu não estou escrevendo para te reconquistar, nem para me justificar. Estou escrevendo porque, mesmo depois de tudo, você foi a primeira pessoa que me viu. E talvez por isso tenha doído tanto. Obrigado por ter me mostrado quem eu era, quando eu mesmo não sabia. Dobrou a carta, colocou num envelope sem remetente e foi até uma caixa de correio. Não sabia se ela receberia, nem se leria, mas precisava deixar aquelas palavras partirem. Nos dias seguintes, algo mudou. Arthur começou a sair de casa. Não para festas, mas para caminhar, sentir o vento, observar as pessoas. Passava horas em livrarias, cafés aconchegantes, feiras de rua. Num desses passeios, viu um garoto de uns 13 anos tentando vender desenhos feitos em folhas de caderno. A maioria das pessoas passava reto. Arthur ficou parado, observando de longe. Os traços eram simples, mas expressivos. Havia sentimento naquelas linhas tortas. Ele se aproximou devagar e perguntou, você desenha isso tudo sozinho? O garoto assentiu tímido. E por que vende? Para comprar tinta e pão. Arthur sentou-se ao lado dele e depois de alguns minutos de conversa propôs, se você me ensinar a desenhar, eu trago o lanche. O menino riu. Na semana seguinte, Arthur alugou discretamente uma sala vazia em um centro comunitário do bairro e começou a financiar de forma anônima um projeto de arte para crianças. Nada com o nome dele, nenhuma divulgação, apenas materiais, lanches e espaço. Todos os sábados ele voltava lá. Aprendia a desenhar formas imperfeitas e ouvia histórias que ninguém mais escutava. As crianças não o chamavam de Senhor Valadares, nem sabiam da Valadares Tech. Chamavam-no apenas de Arthur. E naquele pequeno espaço onde tintas encontravam papel, ele começava aos poucos a se encontrar também. Mas mesmo no meio dessa transformação silenciosa, a imagem de Isadora não saía de sua mente. Ele se perguntava, será que ela leu? Será que aquilo significou alguma coisa para ela? O tempo passou. As semanas viraram meses. E então, numa tarde nublada, ele recebeu uma mensagem no e-mail da fundação. Assinada por Clara, uma das funcionárias da pousada.
A mãe da Isadora faleceu semana passada. Ela ainda está na Vila da Mata. Achei que você deveria saber. Arthur leu e releu a mensagem. O coração apertou. Quis correr até lá. Mas algo dentro dele o freou. Não era medo da rejeição. Era medo de ser perdão sem verdadeira transformação. E agora ele sabia. Perdão não se implora. Se merece. Naquela noite ele caminhou pela cidade. Pensou em tudo, na dor, no silêncio, na cura. Então, voltou para casa, arrumou uma pequena mala, trancou a porta e sussurrou para si mesmo. Não estou voltando para consertar o passado, estou voltando para mostrar quem eu sou. De verdade, desta vez. A estrada parecia mais longa do que antes. Cada curva era uma lembrança, cada placa uma dúvida. Arthur dirigia em silêncio, sem música, sem distrações, apenas a voz dentro da própria cabeça. E se ela não quiser me ver? E se já for tarde demais? Mas havia uma diferença agora. Ele não ia atrás de perdão, ia em busca de verdade, pela primeira vez, sem armaduras, sem máscaras. Quando chegou à Vila da Mata, era fim de tarde. A mesma garoa leve da noite em que Isadora o deixou caía sobre a cidade. A pousada parecia igual, exceto pelo silêncio. A placa ainda balançava no vento. Os vidros estavam embaçados. Arthur entrou devagar. Clara estava atrás do balcão. Ela ergueu os olhos, surpresa. Não sorriu, mas também não o mandou embora. Apenas disse, ela está no jardim do Flamboyant. Ele agradeceu com um aceno quase imperceptível. As mãos tremiam. O caminho até a árvore foi curto, mas parecia eterno. A cada passo, seu coração batia mais forte. E então, lá estava ela, Isadora, de pé, sob o velho Flamboyant, onde uma vez tomaram chá e falaram sobre medo, o mesmo lugar, o mesmo vento. Mas agora, tudo era diferente. Ela não se virou de imediato, apenas continuou olhando para frente, como se soubesse que ele viria. Quando finalmente o fez, não havia raiva no olhar, mas também não havia doçura. Havia algo mais difícil de enfrentar. Decepção. Arthur não se aproximou demais. Parou a alguns metros. Sinto muito pela sua mãe, ele disse com a voz embargada. Isadora assentiu lentamente. Eu deveria ter dito isso antes, assim como deveria ter dito tantas outras coisas. Ela cruzou os braços, mas não disse nada. Quando eu vim para cá, eu só queria sumir. Estava cansado de ser visto como um troféu. Eu nunca menti para te enganar. Menti porque tive medo. Medo de que, se você soubesse quem eu era, se afastaria antes mesmo de me conhecer. Silêncio. Mas você tinha o direito de saber, e eu te privei disso. Ele respirou fundo, tirou um envelope dobrado do bolso e colocou no banco sob o Flamboyant. Não é uma carta para te reconquistar. É só um agradecimento por ter me enxergado, mesmo quando eu não via nada em mim. Ele se virou, pronto para ir. Mas então ouviu passos na grama molhada. Arthur, ela chamou. Ele parou sem se virar. Você não voltou para consertar. Eu sei. Ele virou o rosto, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Ela se aproximou. Trazia o envelope na mão. Você quer saber se eu te perdoo? Ele hesitou. Não respondeu. Eu ainda não sei. Mas eu vejo que você mudou. E isso importa. Ela segurou a mão dele. Sem beijo, sem cena dramática. Apenas dois olhares que se reencontravam. Naquela tarde não falaram mais nada. Caminharam em silêncio pela cidade, sem segurar promessas, sem pedir explicações, apenas permitindo que o tempo fizesse o que precisava ser feito. Nos dias que seguiram, Arthur não tentou apressar nada. Visitava o jardim da pousada, lia sob o Flamboyant, ajudava Clara com pequenas tarefas, e Isadora, às vezes vinha, às vezes não. Às vezes só deixava uma caneca de chá sobre o banco, sem dizer nada. Era como se ambos entendessem que certas feridas não se curam com pressa, mas com presença. Uma tarde, ele a encontrou sentada no coreto da praça, desenhando. Ao lado, um segundo caderno. Ela empurrou o caderno para ele sem dizer uma palavra.
Ele se sentou, começou a desenhar círculos, tortos, desajeitados. Você está melhorando, ela disse, quase sorrindo. Ainda não consigo fazer mãos. Vai conseguir, ele a olhou. E naquele instante entendeu algo simples. Amor verdadeiro não exige perfeição. Só exige verdade. A cidade continuou pequena. Os dias continuaram silenciosos. Mas algo havia mudado para sempre. Arthur nunca mais voltou à vida antiga. Continuou financiando o projeto de arte das crianças, agora em mais bairros. Doava parte dos lucros da empresa de forma anônima, sem flashes, sem créditos, e uma vez por semana ainda se sentava naquele banco com Isadora. Às vezes conversavam, às vezes só desenhavam, mas toda vez eram eles mesmos, sem máscaras, sem papéis. A verdade agora não doía mais. Ela libertava. Na maioria das histórias de amor, o final feliz vem com um beijo apaixonado, uma trilha sonora emocionante e uma promessa eterna. Mas a história de Arthur e Isadora não foi feita de clichês. Foi feita de pausas, silêncios, desencontros e escolhas conscientes de recomeçar, devagar. Meses se passaram desde aquela tarde sob o flamboyant. Eles não voltaram, não assumiram nada publicamente, mas estavam presentes. Cada dia, uma pequena construção. Cada conversa, uma restauração do que foi ferido. Arthur não falava mais sobre conquistas ou negócios. Agora, falava de sentimentos, de infância, de planos que não envolviam cifras, mas pessoas. Ele continuava à frente da Valadares Tech, mas com outro olhar. Criou um setor de impacto social, financiando projetos educacionais pelo país. Nada com seu nome, apenas ações reais. Já Isadora, com a partida da mãe, decidiu realizar um desejo antigo. Se inscreveu em um curso online de psicologia e passou a atender crianças da comunidade como voluntária. Usava o que aprendeu com a vida para ouvir e orientar. E talvez, sem perceber, para curar a si mesma também. Arthur a via, às vezes, no portão da pequena escola, cercada de crianças barulhentas. Ela sorria mais agora. Não aquele sorriso defensivo, mas um leve, espontâneo, cheio de vida. Eles continuavam se encontrando no parque quase sempre aos sábados. Sentavam-se lado a lado no banco, sob o flamboyant, com seus cadernos de desenho. Falavam pouco, mas diziam tudo. Uma dessas tardes, Arthur rabiscava mais um círculo desajeitado quando olhou para ela e disse: "Você sabia que me ensinou a coisa mais difícil de todas?" Isadora levantou os olhos, curiosa. "A ser eu mesmo, e aguentar isso sem fugir." Ela não respondeu. Só estendeu a mão, pegou o caderno dele e desenhou uma mão perfeita ao lado do rabisco mal feito. "Agora você tem uma." Ele riu com os olhos úmidos. E ela também. Mas ninguém chorou. Porque às vezes a cura vem assim, sem grandes gestos, só com presença. E é nessa presença que mora a grande lição. A verdade pode assustar. Pode fazer a gente perder pessoas, lugares, até a versão confortável de si mesmo. Mas só quando paramos de fugir, de fingir, de agradar, é que damos a chance de sermos realmente amados. Não por quem fingimos ser, mas por quem decidimos ser de verdade. Talvez você também tenha escondido partes de si mesmo por medo. Talvez tenha fingido ser mais forte, mais feliz, mais aceitável para ser aceito. Mas aqui vai uma pergunta: e se justamente essa versão real, imperfeita, honesta, sensível, for a única capaz de criar laços verdadeiros? Pense nisso com carinho. Às vezes, parar de fingir é o maior ato de coragem que a gente pode ter. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like. Ele mostra que vale a pena continuar contando histórias com verdade, que emocionam e transformam. E me conte aqui nos comentários, você já precisou esconder quem era para se proteger? Eu leio tudo com carinho e sempre respondo quem tira um tempinho para compartilhar. Se você acredita no poder das histórias reais,
que curam e inspiram, se inscreva no canal. Ainda temos muito o que viver juntos por aqui. E não saia ainda. Escolha uma das histórias que deixei na tela e te encontro no próximo vídeo.